Está com a palavra. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, quem nos acompanha pela Rede Alesp. O deputado Wellington apresentou um voto que ele hoje não fez a leitura total, não concluiu, mas é regimental a apresentação do voto e a leitura dele. Isso é importante, até porque é assim que funciona nas comissões na normalidade e vai funcionar também nas comissões, nas sessões virtuais, nas reuniões virtuais. Sobre o voto do deputado Carlão Pignatari, eu preciso tecer algumas observações e dialogar com o relator para saber se é possível a gente avançar ou não. Primeira questão, deputado Carlão Pignatari, diz respeito ao primeiro artigo que trata do prazo de vigência. Eu já disse isso ao senhor quando da discussão do voto nosso no fundo e na decretação de calamidade. Repare que o texto é contraditório. O artigo 1º diz que enquanto perdurarem os efeitos da situação de calamidade pública no Estado de São Paulo, os efeitos, objeto do decreto, e reconhecido pelo decreto e tal. Quando a gente vai ao artigo 8º, que é aliás, quando a gente vai no artigo 11, essa resolução entra em vigência na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de maio, perdurando até o fim da calamidade pública objeto do decreto 64.879, ou se não revogado ou exaurido seus efeitos até 31 de dezembro. Repare, deputado Carlão, o primeiro fala de efeitos e o segundo fala de... e o 11 fala de data. É basicamente consertar isso. No primeiro, tirar os efeitos e fazer referência à data do decreto que nós já aprovamos. Isso eu já tinha dito na discussão do fundo, do fundo, não da calamidade a gente apresentou data. A segunda questão que eu queria apresentar aqui para o senhor, para que a gente pudesse refletir. A bancada do Partido dos Trabalhadores apresentou a ideia da progressividade para os subsídios dos deputados. O senhor incorporou a ideia de progressividade para os funcionários. Se o senhor tivesse apresentado a progressividade para os deputados, nós partiríamos de um patamar de 30% indo a 50%. Portanto, a gente teria uma compensação naquilo que o senhor corretamente observou na questão dos estagiários, na questão do vale alimentação e na questão dos funcionários. O senhor propõe uma progressividade. Nós podemos até discutir a progressividade, a partir de quanto paga, até quanto vai. Não tem nenhum problema. Agora, isso poderia ajudar muito a avançar nesse debate, de quem tem mais, de quem pode mais, contribui mais. A terceira questão que infelizmente, o senhor tratou, mas poderia ter avançado mais, foi a inclusão, a mudança no artigo 8º, e aí sim é o 8º, para que a gente pudesse ter um controle melhor sobre as verbas que a Assembleia disporá para o combate à pandemia. O que eu queria tratar especificamente nesse texto que o senhor apresentou e que eu acho que merece ser melhorado? O texto, o artigo 8º diz o seguinte: os recursos orçamentários provenientes da economia decorrente dessa resolução serão apurados mensalmente e remanejados para o Poder Executivo por meio de conta específica. Aqui, deputado Carlão, nós temos que incluir com dotação vinculada. Por quê? Porque facilita o acompanhamento de quem é da Comissão de Finanças e Orçamento. Aqui nós temos vários deputados que participam da comissão e que atuam na fiscalização orçamentária. Isso poderia facilitar, inclusive, a vida da comissão que o senhor propõe, que é a mesma, o grupo de trabalho com 6 deputados, que poderiam ter um reforço não só do trabalho dos 6, mas de muitos outros deputados que atuam na fiscalização orçamentária no acompanhamento dos gastos públicos. Então, eu queria sugerir ao senhor, ainda é tempo,
eu não gostaria de levar ao plenário sem as mudanças que nós poderíamos produzir nessa reunião de comissões, incorporando essas questões que eu disse. E a mais complicada, e que eu acho que nós deveremos enfrentar esse debate, o voto em separado do deputado Emílio de Souza trata disso, que é retirar os servidores do desconto, mesmo que progressivo. Por que eu digo isso? A Câmara Municipal de São Paulo fez esse debate, enfrentou essa discussão e entendeu que, se aprovasse o desconto no salário, mesmo dos servidores comissionados, e como eu li no meu voto em separado, a Assembleia incorre na judicialização desse debate e que, com certeza, vai cobrar dos membros da mesa atual a sua responsabilidade e dos deputados da Assembleia. Por isso, eu acho que seria correto que pudéssemos tirar desse debate os trabalhadores, mesmo que os comissionados, os cargos em comissão. Por quê? Porque nós evitaríamos um debate na justiça, com o risco de perdermos e deixarmos de dar uma contribuição importante para o combate à pandemia. Aliás, é importante registrar que o próprio prefeito de São Paulo, numa das entrevistas junto com o governador, fez um discurso mórbido falando do aumento de covas na cidade de São Paulo, que ele contratou 3 retroescavadeiras, o aumento na contratação de servidores para abrir as covas, o aumento de caixões para poder dar conta da situação que São Paulo pode estar se aproximando, com um aumento de número de mortes, com o limite nas UTIs. Então, nós temos condições de dar uma contribuição importante para esse debate, uma contribuição econômica que poderia ajudar, e que nós, deputados, eu tenho certeza que o deputado Ricardo Melão, por exemplo, é um dos deputados que adoraria poder acompanhar a execução se os recursos fossem vinculados. Então, é esse o debate que a gente precisava fazer. E insisto, tínhamos que fugir da judicialização e trabalhar com aquilo que é possível. Por exemplo, ainda não entramos no debate sobre redução de contratos. A redução de contratos poderia ser a compensação para essa mudança que a gente está fazendo. E eu sei, deputado Carlão Pignatari e senhores deputados, assim como sabe também os deputados da Comissão de Finanças, que a maior parte do orçamento da Assembleia está destinada a pagar salários, mais de 80%. Portanto, é difícil, de fato, você buscar alternativas, já que você tem uma parte grande comprometida com salários. Agora, é possível, nós podemos buscar outras alternativas. Nós estamos propondo o escalonamento no subsídio dos deputados. Quem tem um patrimônio maior pode pagar mais. Nós estamos propondo de 30% a 50%. Isso daria um reforço de caixa importante e mostraria para a sociedade a disposição dos deputados em aplicar um desconto progressivo nos seus subsídios. Além do mais, eu acho que nós temos uma oportunidade única aqui nessa casa de debatermos as questões que estão diretamente ligadas ao funcionamento da casa, à estrutura da casa, os contratos que precisam ser efetivamente tocados, aqueles que a gente pode reduzir. Por que eu digo isso? Porque o presidente dessa casa, na votação da urgência, disse publicamente, o deputado Cauê Macris, que não haverá demissões de funcionários terceirizados. Acho isso uma decisão fundamental. Aliás, essa decisão do deputado Cauê Macris deveria orientar o governador João Dória, que, infelizmente, já discutimos isso, não segurou os seus funcionários. E agora, uma outra notícia triste, ontem o prefeito de São Paulo publicou um decreto em que ele rompe os convênios com o movimento de alfabetização de jovens e adultos na cidade de São Paulo. Isso significa que esses educadores não terão recursos para sobreviver no próximo período. E são pessoas da periferia que precisam de um apoio, que precisam ter o recurso suficiente. O prefeito tomou uma medida correta quando ele não permitiu a demissão dos servidores, propondo redução de contrato. Poderia ter feito a mesma coisa nesse convênio do MOVA. Por isso eu queria aqui deixar registrado que nós, da Assembleia, os deputados, independente das suas concepções ideológicas,
deveríamos ter como referência a defesa dos mais pobres, até porque a prefeitura publicou um mapa, divulgou o mapa da cidade, e a gente percebeu que, infelizmente, o número de contaminados aumentou na periferia. Capão Redondo, mais de 113%. Deputado, tempo esgotado. Desculpa, eu não tinha um cronômetro. Então, para concluir, queria dizer que nós precisamos olhar para os mais pobres, para os mais necessitados, para que esses recursos possam, de fato, ser útil nesse sentido. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado.